O mosquito Aedes aegypti é uma ameaça mesmo no inverno. Não dá para baixar a guarda, porque hoje foi confirmado mais um caso de chikungunya em Taubaté. É a quarta vítima da doença transmitida pelo Aedes aegypti aqui na cidade. Na região foram registrados até o momento 16 casos. E além desses 4 de Taubaté, há mais 5 em São José dos Campos, 1 em Jacareí, 1 em Cachoeira Paulista, 4 em Ilhabela e 2 em Lorena. Julho é sinônimo de férias escolares, a época mais esperada pelos alunos. Não para quem pretende prestar vestibular no final do ano. Para eles, agora é hora de intensificar os estudos. Mas especialistas alertam que o descanso também é fundamental. Entre uma página e outra, a concentração é total. Mesmo em férias do cursinho, Aline não perde o foco nos livros. Ao invés do descanso, ela aproveita a folga para continuar estudando. Eu vou ter que fazer cursinho, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que estudar muito, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, tipo sair, mas é uma coisa que eu quero muito, então eu não me importo mesmo de perder alguns momentos assim. Ao invés do cinema ou baladas, o planejamento é outro. A estudante abriu mão do lazer. Um sacrifício e tanto para quem está no auge da juventude. Mas aos 18 anos, ela encara a rotina como uma estratégia para conquistar a tão sonhada vaga na Faculdade de Medicina. A matéria sempre acumula. Então, chega as férias, é o momento que a gente tem de colocar isso em dia. Eu espero alcançar meu objetivo de entrar na faculdade esse ano. A gente está estudando muito, eu vejo o esforço não só meu, como dos meus colegas do cursinho. Então a gente procura estudar para ter um resultado depois. É bastante complicado o curso que eu quero, é bastante concorrido, mas estudando se alcança sempre. Para qualquer coisa, não só para medicina, para qualquer outro curso, tem que estudar muito para a gente conseguir chegar onde a gente quer. A mãe fica na retaguarda, torcendo pelo sucesso da filha. A gente apoia ela, sim, porque vê que ela está se esforçando, né? E a gente, como família, lógico, para a gente vai ser uma grande emoção. Neste cursinho pré-vestibular em São José dos Campos, são cerca de 1.500 alunos. Eles estão de férias, então é comum você encontrar a lousa limpinha e as carteiras vazias. Mas mesmo de folga, tem estudante que vem até aqui para colocar as matérias em dia. Flávia tem 19 anos. A 3 frequenta o cursinho, também em preparação para a Faculdade de Medicina. Agora eu quero que esse ano seja meu ano, a minha vaga. Aí também durante o decorrer do ano sempre sobra uma matéria aqui, uma matéria ali, alguma coisa que você deixou pendente, que você deixou... eu vou revisar isso em algum tempo. Só que a gente não tem tempo, né? E sobrou agora para as férias. Aí tô tentando colocar a matéria em dia para chegar no vestibular com pelo menos o máximo arrumadinho, feito. Esta orientadora educacional afirma que o descanso também é fundamental para o bom desempenho do vestibular. Por isso, ela aconselha os estudantes a aproveitar as férias, pelo menos por uma semana. É um período em que eles precisam reduzir a carga de estudos, precisam descansar, né? Mas a ideia é um equilíbrio. Estudar, tirar a matéria atrasada, né? Pegar as matérias de maior dificuldade, mas com uma carga reduzida. E descansar, viajar com a família, fazer algo com os amigos, isso é bem importante também. Daniel quer passar no vestibular do ITA, um dos mais concorridos do país. A maratona é cansativa, mas ele não abre mão de viajar com a família. A partir de terça-feira eu tenho uma semana assim, livre para não fazer nada. O que você vai fazer? Vou viajar. Viajar e dormir bastante, né? E a Universidade de Taubaté realizou ontem o vestibular de inverno. Mais de 600 vagas foram oferecidas em 19 cursos de graduação. Segundo a universidade, profissões tradicionais afetadas pela crise tiveram queda no número de candidatos. Antes da prova, a ansiedade foi inevitável. Dá um pouco de nervosismo, sim. Amanda prestou vestibular para Direito, de olho na estabilidade financeira. Infelizmente, não pode ser simplesmente o amor pela profissão. Você tem que levar em conta o que você vai ganhar também.
A crise econômica refletiu no vestibular deste ano. Segundo a pró-reitora de graduação da Unital, a procura pelos cursos de engenharia, uma das profissões mais afetadas pela retração da economia, diminuiu em comparação com anos anteriores. Nós ainda temos uma procura, vamos ter turma para as engenharias, mas é um curso que nós tivemos em outros vestibulares um número bastante grande de alunos. Então a gente vê que tem agora um decréscimo. Já a área da saúde ainda continua cobiçada pelos vestibulandos. Sempre tem mercado, né? Então a gente precisa, é uma questão que na crise ou não na crise você precisa estar procurando médico, dentista, fisioterapeuta, nutricionista. Então, são profissões que nós não tivemos nenhuma perda, nem número de evasão de alunos já matriculados, quanto na procura do nosso vestibular. Mais de 900 candidatos disputaram 660 vagas em 19 cursos. Neste domingo, também foi realizada a segunda etapa do vestibular de medicina, um dos mais concorridos. Juliane sonha em ser médica e contou com o apoio da mãe. Meu sonho é trabalhar na área da pesquisa, ser cientista, ajudar a descobrir curas de doenças, essas coisas. A minha opinião, o que é importante também é a escolha pelo sonho dela, né? Por aquilo que ela gosta, que vai dar prazer. Eu acho que esse retorno também casa, né? Coincide com esse retorno financeiro. Ela gostar do que ela está fazendo. A lista dos aprovados será divulgada dia 16 de julho e as matrículas deverão ser feitas nos dias 18 e 19 do mesmo mês. Apesar da crise do preço dos combustíveis, o trânsito das grandes cidades vive congestionado. Resultado do aumento da frota, somente em São José e Taubaté o número de carros praticamente dobrou na última década. Ir e voltar do trabalho e até mesmo dar um passeio pela cidade. Na maior parte do dia, não há como escapar do congestionamento. E nos horários de pico, então, haja paciência. Se você pegar a região do Aquários ali mesmo, pelo amor de Deus, entendeu? E se você pegar os acessos dos bairros, sim, tá terrível. Ainda mais esse horário de pico assim, né? Aí aumenta bastante. Muito veículo dentro da cidade acaba trazendo muito congestionamento, muito trânsito, mas enfim, vai crescendo, é natural isso, né? Um estudo divulgado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelou que o número de veículos cresceu 119% no Vale do Paraíba desde 2005, o que representa 724.486 carros a mais na região, passando de 604.541 para 1.392.027 em 2015. Este urbanista explica por que o aumento foi tão grande. Houve um crescimento da população em relação ao seu poder aquisitivo que facilitou a aquisição de automóvel. Essa questão não veio junto com a melhoria da estrutura das cidades. Então, hoje a gente tem muito mais gente com acesso ao automóvel do que tinha 20 anos atrás. Aqui em São José dos Campos, a frota cresceu 87%, ou seja, praticamente dobrou nos últimos 10 anos. Em 2005, o número de veículos no município era de pouco mais de 183 mil. Já em 2015, esse número subiu para cerca de 340 mil. Em Taubaté, o crescimento foi maior ainda, de 90,64%. No mesmo período, a frota passou de 89.716 para 171.038 automóveis. Na média das duas cidades, na prática, é como se houvesse um veículo para cada 2 habitantes. Como a malha viária da região não comporta esse aumento, a gente passa a sofrer do problema que São Paulo, a capital, já vive. Nós não estamos preparados para isso, nem nos preparamos. E o pior, quando você fala em transportes, as medidas têm que ser de médio e longo prazo. Você não consegue resolver amanhã. Não há uma solução para amanhã. Não é pintando faixa, não é tentando colocar radar, diminuir velocidade. Segundo o especialista, o ideal é que as pessoas utilizem o carro para distâncias mais longas, mas no dia a dia usufruam do transporte público. O problema é a qualidade desse serviço.
Essa ficha não caiu entre os prefeitos, né? Eles falam bastante, criaram a região metropolitana, mas parece que cada um tenta dar a sua solução pontual. E a solução é estrutural. Eu tenho que pensar os vários modos de transportes e as escalas desses transportes, desde da bicicleta até o trem, até o metrô. Fábio é a prova disso. O advogado morou 8 anos na capital paulista, sem veículo. Mas este ano, ao voltar para Taubaté, cidade natal, acabou comprando um carro, já que não conseguiu dispensá-lo no percurso de ida e volta do trabalho. Em São Paulo, eu morava muito perto da malha metroviária, então eu tinha uma oferta de metrô de estações muito grande perto, morava numa região com a oferta de ônibus era muito grande, que era a região da Avenida Paulista, e quando eu voltei para cá, eu moro numa região que tem uma oferta até considerável em comparação a outras partes da cidade, mas ainda assim é complicado. No próximo bloco, você vai ver a previsão do tempo para amanhã. Olha, vai fazer calor em pleno inverno aqui na nossa região, viu? Os detalhes já depois do intervalo, 7h12 agora.